começar. Agora está gravando, eu perdi a parte mais legal da aula, que é a discussão da lógica indutiva, mas, enfim, vamos seguir do jeito que está aqui. Aquilo que o Popper está tentando fazer é distinguir o pensamento científico do pensamento metafísico, ou seja, uma classificação, uma determinação que permita essa diferenciação da ciência da metafísica. E é o que, de certa maneira, de um jeito mais solto, porque ali ele não estava sendo muito... Ele não estava escrevendo um livro, Weber. Aquele livro do Weber é um discurso, é uma fala que ele fez numa aula dele. De certa maneira, mas o problema é parecido, que é aquele que o Weber está tentando distinguir o argumento científico e a ciência, e o valor da ciência, e o que a ciência faz, da política, religião, justiça, moral, outras coisas que não são científicas. Tá? E como delimitar a diferença de uma coisa para outra. O Popper faz isso de maneira mais cuidadosa, né? Ele gasta um livro todo para falar disso aqui. Vamos seguir aqui em algumas citações que eu tirei. Antes de eu chegar nas citações, só para apontar uma coisa que está no vídeo, do que resulta o raciocínio do Popper, no final das contas? Ele fala que, portanto, eu não posso usar a lógica indutiva para dizer o que é ciência do que não é ciência. Então, o que eu posso usar? Aí ele vai construir o raciocínio dele para dizer que o critério é o critério da falseabilidade. Né? A ciência, ele diz, é uma espécie de linguagem. O discurso científico é um discurso, é uma forma de pensar o mundo, é uma linguagem como qualquer outra. O que diferencia ela das demais? É que a ciência se faz através de afirmações falseáveis. Na ciência, eu preciso criar teorias, afirmações, teses que podem ser falseadas. Elas podem ser testadas e refutadas. Isso é a única coisa que diferencia a ciência de outras coisas. Existem perguntas que podem ser formuladas, mas que são impossíveis de serem respondidas pela ciência, porque, pela sua própria natureza, elas são impossíveis de serem falseadas. O exemplo mais claro disso daí, e nos vídeos que eu botei para vocês, os autores vão falar lá na frente, é a pergunta sobre se Deus existe. Se Deus existe, é uma pergunta que é impossível de você responder do ponto de vista científico, porque ela é impossível de ser falseada. Qualquer evidência que eu vou procurar da existência de Deus, se você mostrar que ele não existe, o religioso pode argumentar que não. Na verdade, você... deixa eu pegar um exemplo mais prático, é mais fácil de ver. Como tudo é Deus, como tudo, para quem acredita, né, como tudo é Deus, você não consegue desprovar a existência dele, porque os próprios métodos que você está utilizando podem ser em razão de Deus. Então, não tem como, entendeu? Não é uma pergunta que você consegue testar na prática se Deus existe. Esse é o ponto do Popper e dos caras que vão usar esse exemplo. Existem outras perguntas que não são passíveis de falseamento, que você pode fazer, né, sobre, por exemplo, se o aborto é errado ou certo. Você não consegue testar isso empiricamente, se é correto ou se é errado abortar, se deveria ser ou não deveria ser um crime, sei lá. Essas perguntas a ciência não responde, não tem como, porque não são falseáveis. No vídeo, ele usa o exemplo do Freud, o autor, o cara que faz o vídeo, que ele diz que o Popper estava brigando com Freud também nessa época. Porque as teorias freudianas da época, qualquer coisa servia como evidência para provar elas. É um problema do ponto de vista da psicologia. Até hoje se discute se a psicologia até que ponto é uma ciência, parte da psicologia não são testáveis e tal. Mas aí, para o Freud, tudo era problema, era a mãe da pessoa. Então, e aí você conseguia achar exemplos e uma conexão lógica, era tudo a mãe da pessoa que era o problema. E aí o Popper vai falar, isso não é ciência, porra, eu tenho que testar quando que não é um problema, para você mostrar se a teoria fica de pé ou não. Então, o esforço do cientista é sempre um esforço muito ruim para o ego da pessoa, porque o tempo todo a pessoa está se perguntando, será que eu estou errado? Será que eu estou errado? Deixa eu testar para ver se eu estou errado aqui. Não estou. Então, deixa eu achar um outro problema mais difícil para eu testar de novo se eu estou errado. Então, o tempo todo você está se questionando. É muito difícil para quem faz, tá? Principalmente em humanas. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se eu usei na outra aula esse exemplo. Um dos maiores pesquisadores brasileiros recentes, que foi quem descobriu, na ciência política, tá? Foi quem descobriu a ideia de presencialismo de coalizão, foi o Fernando Limonge com a Argelina Figueiredo. Eles descobriram que, na época que eles escreveram, todo mundo dizia que partido político no Brasil não serve para nada, que partido político não significa nada, que os deputados se comportam como eles quiserem, o eleitor não vota em partido, o eleitor vota na pessoa, então não interessa o partido.
né, que o Congresso Nacional é um caos, que você negocia com os deputados ad hoc, você não precisa negociar em bloco, você tem que negociar com deputados individualmente, ou no máximo de acordo com a bancada estadual deles e tal. Essa era a teoria vigente. A Argelina e o Limões fizeram o quê? Vamos testar para ver se essa teoria funciona. Vamos pegar um caso específico, que é votação no Congresso Nacional. Como é que se comportam os deputados? Se eles votam em bancadas estaduais, se eles votam de acordo com uma diferença esquerda-direita, se eles votam de acordo com o partido, né? Aí vamos testar. Aí eles verificam que a teoria está errada. Por quê? Porque os deputados votam, sim, partidariamente no Congresso Nacional, né? Eles votam com o seu partido, eles não votam de uma maneira completamente aleatória, tá? O partido é o maior preditivo de como o deputado irá votar no Congresso Nacional. Se você colocar várias variáveis e testar todas elas, a que mais explica o posicionamento de um congressista brasileiro é o partido político dele. Você pode ter outros problemas aí tal a serem discutidos, mas isso é um fato. Então, o raciocínio é de desprovar uma teoria sempre. E é assim que você consegue os melhores resultados. Mais para frente eu vou mostrar uma pesquisa minha para vocês verem como é que se constrói uma pesquisa na ciência política em particular, né, para vocês verem como foi feito esse pensamento assim. Tá, mas será que funciona mesmo? Vamos testar um caso onde provavelmente não funcionaria para ver se funciona. Então, você sempre tem que estar se questionando. Vamos voltar. Então, esse é o primeiro achado do Popper. A segunda coisa que advém disso é que nenhuma verdade na ciência é uma verdade para sempre eterna. Você não consegue estabelecer verdades na ciência, com V maiúsculo. Toda verdade científica ela é sempre probabilística, primeira coisa. Segunda coisa, ela é sempre contingente. Probabilística por quê? Porque provavelmente, né, se o Sol nasceu todo dia, aquela pedra esquentou todo dia que eu observei, então provavelmente amanhã, quando o Sol nascer, a pedra vai esquentar de novo. Né? Se todo o cisne que eu encontrei no mundo, se todos os cisnes que eu observei no mundo até agora são brancos, provavelmente o próximo cisne que eu observar amanhã vai ser branco também. Mas isso não é uma certeza, como os indutivistas diziam que seria, da observação empírica. E a segunda coisa que eu disse é que ela é sempre contingente, essa verdade. O que quer dizer? Ela é contingente, ela sempre pode ser mudada. Né? Ela é uma verdade até que se prove o contrário. Sempre você pode provar o contrário. E é muito bonito esse raciocínio do Popper, porque preserva justamente aquela coisa que é mais cara do pensamento científico, é a autocrítica, é a capacidade que a ciência tem de sempre estar sendo criticada, reformulada, melhorada, o que não quer dizer que ela não estabeleça verdades, ela estabelece verdades muito duras, inclusive, difíceis de serem contestadas, mas elas são sempre verdades contingentes, né? Por isso que quando vocês escutam um cientista falando assim de vacina e tal, eles, não, provavelmente ela funciona. Quando ele diz provavelmente, o grau de certeza é altíssimo, tá? Né? Na ciência. Mas o cientista nunca diz assim, não, isso acabou e tal. Ele sempre tem esse cuidado. Por quê? Porque o pensamento científico ele é feito dessa maneira. Toda verdade ela é probabilística e contingente. Né? Ela sempre pode ser refutada no futuro. E é justamente o que distingue o discurso científico de um discurso religioso, da época que esses caras escreveram e tal. É justamente o bonito da ciência, que você sempre pode chegar com novas perguntas, com novas questões, com uma forma de pensar diferente, enquanto que dogmas, as verdades dogmáticas de outras formas de pensar, que não são necessariamente ruins, tá, gente? Eu quero sempre pontuar isso. Mas para frente a gente vai olhar outras formas de pensar e vocês vão ver que elas são muito importantes também, tá? Para as ciências humanas. Professor? Fala. Eu estava lendo, quando fui fazer o texto, eu achei uma passagem um breve resumo sobre a obra do Weber, e quem escreveu relatou assim, que o Weber, ele nunca descartou a religião. Uhum. O único interesse dele era só, qual é a palavra que ele usou? Era dessignificar a religião como um ponto de verdade absoluto. Uhum. Dá para você dar uma visão mais ampla para mim sobre isso? Sim, o Weber... Como é que o Weber trata a religião? A gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente for olhar os sociólogos. Para o Weber, a religião constitui um objeto de estudo no sentido de que ela informa as concepções de mundo dos indivíduos sociais.
Não que a religião em si esteja certa ou errada, não é isso que ele vai discutir. Qual é a melhor religião, qual é a religião correta, isso é a teologia que vai fazer, tá? O Weber, ele está preocupado em observar como que a religião informa as concepções de justiça dos indivíduos, de certo e de errado, e por conseguinte, informará potencialmente o comportamento desses indivíduos. E no Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele vai mostrar como que a religião protestante, ao valorizar o acúmulo primitivo, a valorizar guardar dinheiro e tal, isso legitimou os empreendedores capitalistas do seu período a sentirem socialmente aceitos a avariça, a usura, né? Guardar dinheiro é uma coisa mal vista no catolicismo. Toda regra social, na medida em que elas são aceitas socialmente, elas produzem comportamento dos indivíduos. Sem precisar entrar no mérito, se essa regra é boa, se essa regra é ruim, se essa regra vai prejudicar, não vai prejudicar, não interessa. O que interessa é que as pessoas, os indivíduos que você está estudando na sociedade, acreditam nela. Se eles acreditam nela, isso vai ter efeitos agregados naquela sociedade. Deu para entender? E até para as pessoas que discordam daquela regra, que querem ir contra aquilo, eles vão precisar se posicionar em relação àquela regra social, então eles vão ter que lutar contra aquela regra, contra aquele dogma, contra aquela ideia. É indício numa sociedade que a forma de pensar mudou quando as regras mudaram. E as pessoas vão poder se sentir mais à vontade para atuar de uma maneira ou de outra. Isso a sociologia enxerga muito bem, tá? E é por isso que o Weber é o grande cara da sociologia. É por aí. Depois a gente vai... Eu quero ver se a gente tem uma aula disso. Aqui é uma aula complicada. Não sei se é o tanto que eu consigo ir nisso com vocês. Mas tem caras mais atuais que trabalham isso de maneira mais explícita. O Parsons, que talvez a gente vá ver, que é um cara dos anos 60, e tem caras mais atuais, como o Bourdieu, Pierre Bourdieu, que vocês vão talvez ouvir falar nas aulas de sociologia, e o Niklas Luhmann, que é um filósofo do estruturalismo alemão. Talvez a gente vá entrar um pouquinho, porque esses caras, assim, você puxa um livro, cai uma biblioteca na cabeça de vocês, eu tenho que ter cuidado com isso. Mas eles vão mostrar justamente que a importância da metafísica para o comportamento dos sujeitos na sociedade. Não, nesse sentido, é importante entendê-la. Mas voltando ao Popper, eu peguei algumas passagens dele, acho que essa aula vai passar de 1 hora de novo, porque não tem jeito. Deixa eu pegar algumas passagens que eu separei dele aqui. Na primeira parte que eu não separei para vocês, mas que agora está lá, tá? Deixa eu pegar aqui. Mais precisamente... Meu ponto de vista... Tá aqui, nessa parte aqui. Começa aqui, meu ponto de vista, vim para cá. Tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, no metade do parágrafo que começa na página 30. Mais precisamente, deveríamos dizer que ele serve para decidir acerca da probabilidade, pois não é dado à ciência chegar seja a verdade, seja a falsidade. Mas os enunciados científicos... Fala. Não sei se é só para mim, mas não está aparecendo. Não, ele não está compartilhando. Ai! Não, peraí, vamos voltar. Aqui. Agora tá, professor. Tá aqui. Não sei se vocês veem o mouse quando eu passo o mouse também, mas é nesse parágrafo aqui, olha. Tem essa partezinha que eu separei. Essa parte que eu separei começa aqui. Mais precisamente, deveríamos dizer que ele serve para decidir acerca da probabilidade, pois não é dado à ciência chegar seja a verdade, seja a falsidade. Mas os enunciados científicos só podem atingir graus sucessivos de probabilidade cujos inatingíveis limites superior e inferior são a verdade e a falsidade. O que ele está dizendo aí? É que não é possível chegar à verdade e à falsidade últimas. Seria a verdade e a falsidade com V e F maiúsculo. O método é falseamento, mas você nunca chega à verdade e à falsidade absolutas. Você sempre tem que estar testando e, nesse sentido, cada vez mais aumentando o grau de verdade da sua afirmativa ou reduzindo o grau de verdade da sua afirmativa. Porque quando você testa numa situação e você prova que funciona a sua afirmativa empiricamente, você aumentou o grau de verdade dela do ponto de vista científico. E se você testou e se tornou falsa, provou-se falsa a sua afirmação, você reduziu o grau de verdade daquela afirmação científica. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Então,
toda afirmação na ciência, todo discurso científico, ele está sempre entre dois polos, a verdade e a falsidade, mas ele nunca está totalmente verdade ou totalmente falso. É sempre probabilístico. Por isso que eu falei para vocês, as duas características principais são a probabilidade e a contingência das afirmações científicas. Porque elas são verdades provavelmente, e essa probabilidade pode ser altíssima, tá? Aqueles testes que eles fazem no ciclotron lá na Europa, que eles botam os prótons para bater nos nêutrons e tal, aqueles experimentos enormes, aquilo ali é verdade 99,99999 9 a 10 a 23 potência, né? Quer dizer que até a 20ª casa decimal você encontra aquela certeza acontecendo sempre, né? Mas isso é uma probabilidade gigantesca, mas ela não é verdade absoluta sempre, tá? Deixa eu pegar outra. Agora a parte que eu já deixei para vocês, eu não vou pegar muita coisa porque a gente não tem tempo tanto, tá? No item 3, prova dedutiva das teorias. Aqui no item 3. Não é o que tá. Deixa eu pegar o que está para vocês, porque ele está melhor. Porque é igual ao meu livro. Espera aí. Eloana, chegou atrasada. Esse aqui foi a Xerox que eu botei para vocês. Deixa eu baixar aqui. Rapidinho, gente. Pronto, já baixou. Agora deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Vamos lá no 3. 2, 3. Prova dedutiva das teorias. Essa parte, a partir daqui. Há, em primeiro lugar, a comparação lógica das conclusões umas às outras, com que se põe à prova a coerência interna do sistema. Há, em segundo lugar, a investigação da forma lógica da teoria com o objetivo de determinar se ela apresenta um caráter... Deixa eu botar um pouquinho e explicar para vocês aqui. Ele está mostrando qual é o processo mental que um cientista faz quando ele está tentando provar ou desprovar uma teoria. Em primeiro lugar, ele faz uma comparação lógica das conclusões umas às outras, com que se opõe prova a coerência interna do sistema. O que ele quer dizer isso? A primeira coisa que o cientista faz é comparar as afirmações que ele está fazendo, a teoria dele, internamente, as afirmações umas com as outras. Ou seja, se tem coerência o que ele está dizendo, tá? É um exercício bem matemático essa primeira parte aqui. Você tem que ver se a conta bate, a conta que você está fazendo. Há, em segundo lugar, a investigação da forma lógica da teoria com o objetivo de determinar se ela apresenta o caráter de uma teoria empírica ou científica, ou se é, por exemplo, tautológica, né? Isso aqui é uma análise para ver se você está fazendo, se a teoria que você está fazendo ela é científica ou não. Em terceiro lugar, vem a comparação com outras teorias, com o objetivo, sobretudo, de determinar se a teoria representará um avanço na ordem científica, no caso de passar satisfatoriamente as várias provas. Você compara a sua teoria com as outras teorias que existem, para ver se ela está sendo alguma coisa nova, ou se, na verdade, já tem aquilo, já é conhecido o que você está falando. E, finalmente, o teste empírico. Deixa eu pegar outra passagem legal aqui. A questão da contingência, olha aqui, ó. Importa acentuar que uma decisão positiva só pode proporcionar alicerce temporário à teoria, pois subsequentes decisões negativas sempre poderão constituir-se em motivo para rejeitá-la, na medida em que a teoria resista a provas pormenorizadas e severas e não seja suplantada por outra teoria. No curso do progresso científico, poderemos dizer que ela comprovou sua qualidade ou foi corroborada pela experiência passada. Ou seja, é sempre contingente. A verdade que você encontra, ela pode ser refutada a qualquer momento, tá? Deixa eu passar logo mais para frente. O problema da demarcação. É aqui que é o ponto da falseabilidade dele. É aqui que a teoria dele começa a se desenvolver. Né? Que ele vai dizer que a teoria dele serve para demarcar o pensamento científico da metafísica. E aí ele vai explicar aqui por quê e tal. E que os indutivistas faziam isso de uma maneira ruim,
com quem ele está brigando, né? Por quê? Porque os indutivistas afirmavam que você conseguiria demarcar a ciência a partir da indução, ou seja, de observações empíricas e, a partir daí, extrair verdades universais e objetivas e supremas. Ele vai dizer e vai explicar por quê, eu não vou fazer a recuperação aqui da explicação dele, mas ele vai explicar por que isso não funciona, por que não dá certo, por que não permite a observação empírica de uma coisa, não permite você criar teorias universais sobre aquilo, do ponto de vista da própria metafísica interna daquela teoria, tá? Quer ver? Ó, deixa eu pegar uma afirmação só dessa parte. Isso mostra, cadê? Isso mostra... Tá aqui, ó. Isso mostra que o critério indutivista de demarcação falha no traçar uma linha divisória entre sistemas científicos e sistemas metafísicos, e porque esse critério deve atribuir a ambos status igual. Com efeito, o veredito decorrente do dogma positivista relativo ao significado é o de que ambos são sistemas pseudo-enunciados, destituídos de sentido. Assim, em vez de afastar a metafísica das ciências empíricas, os positivistas levam à invasão do reino científico pela metafísica. Eu não vou recuperar a demonstração dele, até porque é complicada mesmo, mas o que ele está dizendo assim, o critério indutivista não serve para separar a ciência da metafísica, porque permite que a metafísica invada a ciência e, portanto, você não consegue distinguir uma coisa da outra. É só isso que ele está fazendo nesse parágrafo, nessa parte do livro aqui, tá? Vocês não precisam recuperar a demonstração dele, porque isso aqui é chato pra caramba mesmo. A escola austríaca, os positivistas, eles são muito precisos e cuidadosos, né, na demonstração do que eles estão afirmando, comparando e tal. Eles não precisam saber até esse ponto, a não ser que vocês forem estudar filosofia. Ele cita o Wittgenstein. O Wittgenstein é um cara muito famoso do positivismo, tá? O Wittgenstein, só para falar um pouquinho dele rápido, ele tinha o objetivo de transformar todas as línguas e todas as afirmações que os seres humanos possam falar, possivelmente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tribo indígena, né, em matemática. Ele quer reduzir a linguagem à matemática. É isso que o Wittgenstein queria fazer. Então, os positivistas têm muito essa coisa de falar em axiomas, em transformar tudo em matemática mesmo. Né? É engraçado ver. Depois o Wittgenstein viu que não dava certo. Ele escreve um livro inteiro sobre isso, chama Tratados Lógicos Filosóficos. Aí, 30 anos depois, ele escreve um livro para desmentir tudo que ele disse no primeiro. Ele fala, não funciona aquilo que eu tentei fazer. Mas vamos seguir. Deixa eu ir mais para frente. Deixa eu botar para vocês de novo o livro. Deixa eu ir mais para frente. O item 6. A falseabilidade como critério de demarcação. É aqui que ele vai falar de que a ciência é uma língua. É uma linguagem que se comunica a partir da criação de hipóteses falseáveis. Né? A unidade linguística da ciência são afirmações passíveis de serem testadas e falseadas empiricamente. É isso que ele vai dizer aqui no item 6, tá? Deixa eu ver se eu pego uma passagem boa. Contudo, vou ler só esse parágrafo para vocês. Esses dois aqui, ó. Ora, a meu ver, não existe a chamada indução. Nesses termos, inferências que levam a teorias, ou seja, teorias que partem de inferências empíricas, indutivas, partindo-se de enunciados singulares, verificados pela experiência, são logicamente inadmissíveis. Ele está criticando os indutivistas de novo. Consequentemente, as teorias nunca são empiricamente verificáveis. Essa afirmação é forte, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso é que, do ponto de vista indutivista, você não consegue criar verdades universais. Por isso que as teorias nunca são empiricamente verificáveis nesse ponto de criar verdades absolutas. Se quisermos evitar o erro positivista de eliminar, por força de critérios de demarcação, que estabelecemos os sistemas teóricos da ciência natural, deveremos eleger um critério que nos permita incluir no domínio da ciência empírica até mesmo enunciáveis insuscetíveis de verificação. Agora o parágrafo legal é esse aqui. Peraí que entrou mais um. Cauê, tá chegando atrasado.
Cadê? Aqui. Contudo, só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Apesar de que a experiência não é critério para criar verdades científicas só podem ser criadas se elas forem testáveis empiricamente. É isso que ele quer dizer nessa frase. Essas considerações sugerem que deve ser tomado como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema. Isso é muito bacana, porque é aquilo que a gente estava conversando no começo. Uma verdade científica não se estabelece como verdade a partir da sua verificabilidade, né? Que é o problema das pessoas, por exemplo, que procuram estabelecer uma teoria a partir do método histórico, tá? Porque você consegue, na história, achar situações, histórias que vão corroborar aquilo que você diz. O verdadeiro cientista ele não está preocupado em comprovar aquilo que ele está afirmando, ele está preocupado em falsear aquilo que ele está dizendo. Né? Você pega... você tem que estar pensando contra-intuitivamente. Mas e se eu estiver errado? Vamos testar essa afirmação que eu estou falando na situação onde ela não daria certo. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Tem um autor que eu gosto muito, que estuda constitucionalismo, que ele vai estudar processo de constitucionalização em países onde eles não deveriam acontecer. Por quê? Porque a partir da teoria do emendamento constitucional, das constituições, o que explica novas constituições é o fato de você ter maiorias políticas capazes de criar essas constituições. E aí ele vai testar isso em países onde essas maiorias não estão acontecendo. Então, que é Canadá, Nova Zelândia, Israel. E aí, por que esses países se deram constituições, mesmo eles não precisando delas? No sentido de que não interessa para uma maioria política fazer uma Constituição, porque a Constituição amarra a maioria, tá? Uma Constituição ela sempre serve para dificultar o processo decisório. Você dificulta a tomada de decisão. Então, se um governo é maioria, ele não deveria criar uma Constituição, porque não faz sentido. Porque se ele cria a Constituição agora, quando ele tiver que aprovar alguma coisa mais na frente, ele vai precisar seguir a Constituição e isso dificulta a decisão. Tá? Aí ele pegou países onde foram criadas constituições e mesmo com maiorias presentes, aí ele conseguiu explicar que isso só aconteceu porque eles estavam perdendo as eleições. Então, aquela maioria estava ao longo do tempo se esfacelando, né, saindo do poder. No caso de Israel, por exemplo, eram os liberais que estavam dando lugar aos mais religiosos, à direita mais religiosa, né, em Israel. E aí, para não perder poder, eles colocaram na Constituição as suas preferências de política pública. Porque colocando na Constituição, dali 5, 6, 10 anos, quando eles efetivamente perdessem a maioria no Congresso, o novo partido que entrasse no poder não conseguiria mexer naquelas políticas, porque aquelas políticas vão estar na Constituição. Um exemplo um pouco confuso, mas é a ideia de que você sempre tem que pensar no caso limite, o caso onde as coisas não funcionarão do modo como a sua teoria diz que elas funcionarão. E se mesmo naquele caso limite a sua teoria se sustentar, então ela funciona, inclusive, naquele caso limite. Né? Ela se torna mais verdade do ponto de vista científico. É por aí, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Só a última parte aqui agora. Espera aí. Deixa eu voltar ao livro. A última parte que eu separei para vocês está mais na frente no livro, está no capítulo 4, que é a parte sobre falseabilidade. Deixa eu descer aqui. Está aqui.
Aqui nessa parte, ele tá discutindo com os convencionalistas, que eles chamam. O que seriam esses convencionalistas? Espera aí que eu vou... Deixa eu pegar um exemplo aqui dele qualificando quem são os convencionalistas. Vamos começar aqui. A fonte da filosofia convencionalista parece residir no espanto diante da simplicidade austeramente bela do mundo, tal como nos revela nas leis da física. Os convencionalistas parecem achar que esta simplicidade seria incompreensível e, em verdade, miraculosa, se nos inclinássemos a crer, com os realistas, que as leis da natureza nos revelam uma simplicidade interior estrutural do mundo sob sua aparência exterior exuberante de multiplicidade. O idealismo de Kant procurou explicar esta simplicidade, afirmando que nosso intelecto é que impõe suas leis sobre a natureza. A teoria vem antes da empiria, tá? O idealismo de Kant é isso. Você primeiro formula as teorias que simplificam a realidade. Essa simplificação, essas leis não estão dadas na realidade, elas vêm do homem. A teoria da gravidade não existe na natureza, existe na cabeça do Newton. É isso que ele está dizendo aqui. De maneira análoga, porém ainda mais arrojadamente, o convencionalista vê a simplicidade como nossa própria criação. Para ele, entretanto, não se trata do efeito das leis que nosso intelecto impõe à natureza, tornando-a simples. Ele não acredita em verdade que a natureza seja simples. Simples são apenas as leis da natureza. E esta, sustenta o convencionalista, são nossas livres criações, nossas invenções, nossas convenções e nossas decisões e convenções arbitrárias. Isso aqui seria o que hoje em dia a gente diria, a partir de alguém que faz teoria da... Como é que chama? Teoria da Matrix, tá? Esses convencionalistas seriam aquela galera que vocês podem ver aparecer por aí hoje em dia, dizendo que, mas as nossas leis são também arbitrárias, né? Já que a gente parte das nossas hipóteses, do nosso raciocínio mental para tentar descrever a natureza, isso tudo é uma ficção que acontece na nossa cabeça, né? É o pessoal que diz que a gente vive na Matrix, tá? Os convencionalistas aqui seriam essa galera que diz que a gente vive na Matrix, para usar um exemplo mais claro, né? Que a realidade não existe, que a empiria, que na verdade até os métodos que a gente usa para testar as verdades são criações da nossa cabeça, né? Aí ele tá dialogando com essa galera aqui, tá? Vamos seguir aqui. Para o convencionalista, a ciência teorética natural não é um retrato da natureza, mas apenas uma construção lógica. Não são as propriedades do mundo que determinam essa construção. Pelo contrário, é essa construção que determina as propriedades do mundo artificial. Um mundo de conceitos implicitamente definido por leis naturais escolhidas por nós. É desse mundo apenas que fala a ciência. Ou seja, a ciência não fala da realidade, tá? A ciência fala da realidade tal qual ela é apreendida pelas nossas teorias e teses que estão na nossa cabeça. Né? O convencionalista vai dizer isso. Né? A ciência fala apenas desse mundo que está na cabeça da gente, que são essas teorias, essas ideias partilhadas pelas pessoas. E não do mundo, e não da verdade, não da empiria. Essa é a crítica do convencionalista. Segundo esse modo de ver convencionalista, as leis da natureza não são falseáveis pela observação. Por quê? Porque a gente nunca tem acesso ao real. O real não existe de maneira objetiva para o ser humano. O ser humano ele sempre apreende a natureza a partir da sua percepção. Né? Você não tem como realmente chegar a uma verdade objetiva, porque sempre tudo está acontecendo na cabeça da gente. Essa é a história. Ele está dialogando com esses caras. Olha o nível de peso aqui. O nível de pergunta difícil que ele está se colocando. São falseáveis por observação. Com efeito, são elas que se tornam necessárias para determinar o que sejam as observações e, mais especificamente, a mensuração científica. Até o método científico está na cabeça da gente, não está na natureza. São nossos relógios, as correções das chamadas medidas exatas. Só dizemos que um relógio está certo ou que uma escala de medida é exata se os movimentos medidos com auxílio desses instrumentos satisfazer os axiomas da mecânica que decidimos adotar. Ou seja, é tudo uma convenção, é tudo intersubjetivo, né? Não é algo real mesmo. Professor, os convencionalistas, eles herdaram alguma coisa do pensamento sofista, na sua concepção? Tem a ver, né? Tem um pouco a ver, porque
seria a construção de verdades tautológicas, né? É pensamento circular, é pensamento tautológico circular. Tem um pouco a ver, sim. Mas, enfim, é um pouco isso aqui. Aí, isso aqui, nos dias de hoje, é teoria do pessoal que fala que a realidade não existe, que a gente vive na Matrix e tal. Seriam mais ou menos esses convencionalistas, para facilitar o entendimento, porque isso aqui é difícil. Com licença, o pensamento dele tem um teor socrático também, nessa questão de não estabelecer certezas, como o Jack falou dos sofistas, aí eu pensei logo no Sócrates também. Não estabelecer certezas, eu tive essa relação. Se bem que o Sócrates fala que as certezas existem, não é Sócrates ou Platão, né? Porque o Sócrates nunca escreveu nada. É a coisa do mito da caverna. A certeza existe, está lá fora, na luz da caverna, na luz que está no sol lá fora. A gente só não consegue alcançar elas. Estou tentando pensar aqui com o teu raciocínio. Mas essas metáforas estão boas, para vocês entenderem. Isso aqui são os convencionalistas, tá? Não é o Popper. Aí, vamos ver o que ele fala sobre isso. A filosofia do convencionalismo é digna de grande crédito, pela maneira como ajudou a esclarecer as relações existentes entre teoria e experimento. Quer dizer, ele não desmerece o convencionalismo por ser sofista e tal. Ele vai dizer, não, esse tipo de pergunta é importante do ponto de vista filosófico, porque você tem que entender qual é o status de verdade do método científico, né? Que tipo de verdade é possível produzir a partir da ciência, e também qual é a relação entre método e teoria, e é bem legal de pensar essas coisas. Então, só para dar um exemplo para vocês, existe muita discussão hoje em dia sobre como a gente pode adotar medidas na ciência que sejam objetivas. Antigamente, você tinha... tanto que eu explico para vocês. Antigamente, você tinha... O que é um metro? O que mede um metro? O que significa um metro? Antigamente, a medida de um metro era guardada num lugar na França. Você tinha um pedaço de pau que era guardado num instituto científico e dizia, isso aqui é um metro. E para que esse metro seja adotado por todo mundo no mundo. Hoje em dia, o metro é medido a partir da velocidade da luz, tá? Que é um conceito muito mais objetivo do que um pedaço de pau guardado num lugar. O quilo ainda é um quilo que está guardado na França. Eles estão tentando arrumar um método mais abstrato para chegar, e mais objetivo, e, portanto, mais preciso, para determinar o que é o quilo. Mas vai sempre ser uma verdade partilhada, ou seja, todo mundo vai ter que concordar que aquele quilo significa um quilo. Assim como todo mundo tem que concordar que um metro significa esse metro que hoje em dia a gente tem, que é baseado na luz, na velocidade da luz e tal. Mas é sempre uma convenção, não é absoluto. Antigamente usavam um pau, agora usam essa métrica da velocidade da luz aí para dizer o que é um metro. Isso é super importante para medidas mais complexas, por exemplo, GPS. GPS, você está errado 1 milímetro, a distância da pessoa calculada na Terra vai ser de quilômetros, o erro, a margem de erro, entendeu? Só para dar um exemplo de que o método ele é sempre uma convenção científica, né? E essa discussão sobre se a verdade existe mesmo ou não leva a discussões práticas desse tipo, como que você mede algo, e até que ponto você tem certeza sobre a sua medida, por exemplo. Mas vamos seguir aqui no livro dele, só para falar um pouquinho de como é que ele dialoga com esses caras. Segundo esse modo de ver convencionalista, as leis da natureza... não sei se eu botei para vocês, deixa eu botar aqui. Está acabando o livro. Segundo esse modo de ver convencionalista, as leis da natureza não são falseáveis por observação. Com efeito, são elas que se tornam necessárias para determinar o que seja uma observação e, mais especificamente, uma mensuração científica. São essas leis por nós estabelecidas. Isso aqui eu já li. A filosofia do convencionalismo é digna de grande crédito pela maneira como ajudou a esclarecer as relações existentes entre teoria e experimento. Ela reconheceu a importância, tão pouco notada pelos indutivistas, da parte desempenhada pelas nossas ações e operações planejadas de acordo com raciocínios dedutivos e convenções na condução da interpretação dos nossos descobrimentos científicos. Os convencionalistas eram críticos dos indutivistas nesse período, porque eles diziam para os indutivistas que até a forma como eles medem a realidade, porque o indutivista dizia,
Eu observo a realidade e, a partir da realidade, eu estabeleço uma lei universal. Os convencionalistas criticavam os indutivistas dizendo o seguinte, isso é impossível, porque até a forma que você usa para medir a realidade, ela é em si mesma uma convenção abstrata, ou seja, ela não parte da própria realidade. A forma como você mede a realidade não pode ser tirada da realidade, ela é sempre tirada de uma abstração. Essa é a crítica deles, tá? E aí o Popper aqui está elogiando essa crítica, falando, de fato, é um problema mesmo para os indutivistas esse tipo de raciocínio. Vamos seguir aqui. Eu vejo o convencionalismo como um sistema autossuficiente e defensável. Ele fala, o convencionalismo tem seu mérito, faz sentido. Não é de supor que tenham êxito as tentativas de nele apontar incoerências. Ele não consegue achar incoerências no convencionalismo. Contudo, e apesar disso, considero um sistema positivamente inaceitável. Apoia-se ele numa ideia de ciência, de seus objetivos e propósitos, inteiramente diversa da minha. Enquanto da ciência não peço qualquer clareza final e, consequentemente, não chego a ela, o convencionalismo procura na ciência um sistema de conhecimento alicerçado em bases definitivas, para usar a frase de Dingler. O que ele está dizendo aqui? É que o convencionalismo, assim como o indutivismo, pecam pela mesma coisa. Em ambos os casos, está se procurando uma verdade absoluta, uma verdade objetiva, com O maiúsculo, É por isso mesmo que o convencionalismo, quando ele critica o indutivismo, fala que isso é impossível, porque até a métrica que você usa para medir as coisas é uma convenção, é uma abstração. Então, você nunca tem acesso ao real com R maiúsculo, E o Popper vai dizer, não me interessa isso. Eu não estou interessado em procurar verdades definitivas ou verdades absolutas, O que ele fala aqui, um sistema de conhecimento alicerçado em bases definitivas. Essa meta pode ser atingida, pois é possível interpretar qualquer dado sistema científico como um sistema de definições implícitas. Enfim, ele continua. Então, a crítica dele ao convencionalismo também vai partir desse problema. Ele fala, faz sentido o que o convencionalista está dizendo. Quer dizer, é verdade, do ponto de vista metafísico e filosófico, as teorias de que a gente vive na Matrix, eu esqueci o nome desse tipo de teoria, teoria de simulação, teoria de simulação, procurem por esse termo na internet, vocês vão ver. Teoria de que a gente vive numa simulação, que a gente não... Isso aqui não existe, eu não estou falando com vocês não existem, para mim eu não existo para vocês, é tudo, a gente está num computador, essa é a discussão. Ele vai falar, faz sentido, pode ser verdade, eu não tenho como averiguar isso, eu não tenho como provar ou desprovar isso, seria o tipo de afirmação não científica do ponto de vista do Popper, tá? Mas isso não me interessa, não estou preocupado com isso, eu posso deixar isso de lado com o meu livro, com a minha teoria, com a minha lógica da pergunta científica, eu posso deixar isso de lado. A única coisa que eu estou interessado é em criar verdades probabilísticas e contingentes, que é aquilo que eu falei para vocês. Toda verdade que eu estou criando aqui, ela não é absoluta e ela pode ser mudada a qualquer momento se alguém conseguir descobrir métodos melhores para averiguá-la. O que eu estou preocupado é com a falseabilidade, com fazer teses falseáveis. E, nesse sentido, a ciência consegue criar verdades intersubjetivas, verdades contingentes. Por que intersubjetivas? Porque se você, utilizando os meus mesmos métodos, as minhas mesmas medidas e as minhas mesmas suposições, fizer o mesmo experimento em outro lugar do mundo, você vai conseguir chegar às mesmas conclusões que eu. Pelo menos é isso que a ciência almeja. E isso não é pouco, tá? Isso não é pouco. Mas é interessante notar que o recuo, que já acontece nesse momento. Isso aqui é século 1930, 1940, 1960, 50, é por aí que ele escreve, entre 20 e 50, tá? Mesmo ali, os autores desse período falam, a ciência não cria verdades absolutas, a gente não tem acesso ao real. Tá? A gente nunca tem acesso ao real, mas isso não é um problema. Se a gente pedir um pouco menos da ciência, se a gente pedir para a ciência apenas estabelecer verdades probabilísticas e contingentes, isso a gente consegue fazer. E isso nos permite diferenciar a ciência da metafísica, de outras coisas que não são ciência, mas que são importantes, a gente vai ver mais para frente. Particularmente para ciências sociais, tá? Mas ele não consegue desprovar a teoria da Matrix, a teoria da simulação. Mas ele fala, mas tudo bem, isso não vai ser desprovado nunca, é impossível a gente fazer isso.
Só se a gente chegar, sei lá, num outro mundo aí, o nosso... Né, não sei nem imaginar como a gente conseguiria isso, mas acabaria com a nossa individualidade, né, no final das contas, porque o fato de que somos indivíduos capazes de pensar criticamente é o que nos permite pensar de maneira diferente e questionar, né, e o tempo todo estar questionando as coisas. No mundo desses, onde a gente superaria o problema da teoria da simulação, seria um mundo onde a nossa individualidade estaria completamente acabada, porque todos pensaríamos igual, porque a verdade real seria conhecida. A verdade real com R maiúsculo, tá? E verdade com V maiúsculo. A gente saberia a verdade do mundo. E aí não teria mais espaço para crítica, não teria mais espaço para fazer pergunta, não teria mais espaço para individualidade. Mas é muito interessante, porque se perguntar sobre essas coisas nos leva a desenvolvimentos técnicos e científicos muito importantes para frente. Tá? Era isso, é por aí o Popper. Vocês veem que é denso, então um pouquinho que a gente leu, agora imaginem o resto. Mas o diálogo dele é com esses dois pontos, com os convencionalistas e com os indutivistas, o tempo todo, no livro dele. E o que vocês têm que abstrair daí é o vídeo que eu botei para vocês do Crash Course, ele resume bem, ele fala qual é o valor do Popper para a gente. É saber que o pensamento científico está preocupado em falsear e não em verificar a verdade, não em confirmar aquilo que a gente já sabe. Eu sou advogado, o advogado faz isso direto, ele escolhe as evidências que confirmam aquilo que ele quer chegar. Se eu estou defendendo o meu cliente, eu vou escolher só os argumentos que me interessam. E se eu estou atacando o meu cliente, o cliente do outro cara, eu vou escolher só as evidências que atacam ele. Né? Isso não é ciência. E na ciência tem que ser o contrário. A gente tem que se propor a questionar aquilo que a gente acha que é verdade e tentar derrubar as nossas próprias teses. Então, isso é muito bonito dele. E a segunda coisa é de que toda verdade ela é sempre produzida pela ciência, é verdade com V minúsculo. Ela é produzida sempre... Espera aí que eu já te dou a palavra, André. Ela é sempre probabilística e contingente. Ela sempre te diz uma verdade provável e nunca uma verdade certa. E até a física, tá, gente? Até a ciência mais dura que vocês possam imaginar. E, em segundo lugar, ela é sempre possível de ser mudada e alterada e derrubada o tempo todo, por isso que ela é contingente. Né? Até o modelo da física quântica mais, como é que chama? O modelo Standard Model, que eles falam na física, que é aquele modelo de partículas, de física de partículas, que lista todas as partículas que existem no universo, ele é incompleto, os físicos todo o tempo estão questionando se existe uma outra partícula que explica aquela situação e tal. Né? Recentemente está tendo uma discussão aí sobre o meson, se existe uma outra partícula além do meson, não sei o quê. Então, o tempo todo, né, ela está aberta a esse tipo de coisa. Fala, André. Professor, eu queria saber até que ponto a teoria o método, na verdade, da falsibilidade se aplica nas ciências humanas. Porque então, o Karl Popper, ele fez essa teoria, assim, na época que o positivismo vigorava, né, nos meios científicos. Então, excelente pergunta, André. Excelente pergunta. Eu estou batendo muito na coisa da ciência porque eu gosto muito, é a área que o pensamento que eu uso quando eu estudo humanas, mas existem outros, tá? Então, pergunta do Ana, até onde se aplica, né, o pensamento científico? Ele se aplica em alguns tipos de perguntas, alguns tipos de problema que as ciências humanas se colocam, mas não a outros. Então, particularmente na economia, o pensamento, a forma de pensar cientificamente é muito forte. Né? Se eu estou preocupado na economia, eu estou preocupado em testar e falsear hipóteses o tempo todo. Por exemplo, um tema da economia é o crescimento econômico. Como você consegue gerar crescimento econômico? Eu preciso testar hipóteses para descobrir o que funciona melhor. Funciona melhor o investimento do Estado na economia direto? Isso gera crescimento econômico? Ou não? O que gera crescimento econômico é o liberalismo, é você tirar o Estado da economia e deixar os agentes de mercado atuarem sozinhos. Isso vai aumentar a riqueza das pessoas ou não? Né? Essa forma de pensamento científico funciona muito bem na economia, tá? Existem problemas da economia que não são solucionáveis a partir daí. Vou dar um exemplo para vocês. O Amartya Sen, que é um cara maravilhoso, ganhou o prêmio Nobel, é um indiano naturalizado inglês, escreveu uma teoria sobre desenvolvimento que levou à criação do IDH. Vocês já ouviram falar do Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma medida de riqueza também.
né? Antigamente só se media a riqueza das pessoas a partir do PIB per capita. PIB per capita é o dinheiro que você ganha ao longo do tempo. PIB per capita é PIB por cabeça, por pessoa, tá? Então, se media o desenvolvimento a partir do dinheiro, da riqueza. O Amartya Sen vai trazer problemas da ordem da justiça para criar uma outra forma de medir o desenvolvimento, e a forma como ele elabora a teoria dele não é científica. A forma como ele testa ela é, mas a forma como ele elabora não, porque ele está preocupado com justiça social. O Amartya Sen vai criar a ideia de justiça como capacidades, então ele vai dizer que uma pessoa mais rica não é necessariamente uma pessoa que tenha mais dinheiro, mas uma pessoa que tenha um aumento das suas capacidades. Isso tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com igualdade, tem a ver com educação, tem a ver com saúde, e essas coisas elas são combinadas. Então, se eu tenho mais saúde, eu aumento a minha riqueza, inclusive de dinheiro, porque eu posso trabalhar mais, eu posso trabalhar melhor, se eu estou mais saudável. Se eu tenho mais educação, eu também, o meu valor agregado no mercado aumenta, porque o meu trabalho vai ser mais valorizado no mercado. Então, também isso tem um efeito combinado. Ele faz isso particularmente de maneira linda, comparando o estado da Kerala, na Índia, com o da África do Sul. Em Kerala, você tem uma igualdade muito maior entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, no período que ele analisou, tá? Do que na África do Sul. Mas o dinheiro é o mesmo, você tem a mesma quantidade de... Ele consegue controlar economicamente isso. Ele mostra que tanto Kerala quanto a África do Sul tem dinheiro, mas as pessoas de Kerala são muito mais desenvolvidas, no sentido de que a igualdade, a educação, acesso à saúde é melhor lá do que era na África do Sul, na época que ele analisou. Então, a discussão sobre o que significa riqueza, que é um tema da economia, não é científica na teoria dele. Tem a ver com teoria de justiça, que é subjetiva até certo ponto. Mas o teste empírico, como ele vai comparar, e no fim das contas o IDH, tá, o Índice de Desenvolvimento Humano que sai daí, é científico, o raciocínio de você empregá-lo. Então, só para dar um exemplo para vocês, na ciência política também o pensamento científico, esse a la Popper, né, com todos os limites, porque na humanas a gente nunca consegue testar com a precisão que as pessoas conseguem testar na química, na física, que você consegue botar a pessoa o ratinho em laboratório, ou analisar a molécula e controlar todas as variáveis. O ser humano a gente não consegue fazer isso, porque, né, só os nazistas que fazem esse tipo de coisa de controlar as variáveis do ser humano. Você não consegue. Mas, mesmo assim, a forma de pensar e a tentativa é parecida. A gente está falando em falseabilidade, tudo do jeito que o Popper está. Na ciência política tem muito disso também. Né? O exemplo que eu falei para vocês da Argelina e do Limonge, que estão tentando testar o comportamento do parlamentar no Congresso, é uma pergunta científica, uma pergunta empírica, verificável, falseável empiricamente, no estilo do Popper. Quando vocês veem pesquisas sobre o efeito da renda no voto, por que as pessoas votam, o que leva ao voto? Por que eu voto no Lula, eu voto no Bolsonaro? O que leva a pessoa a votar num ou no outro? Isso tudo é muito empírico, tá? Outras coisas não são científicas, o que não é desmerecê-las, elas são essenciais. Como eu mostrei para vocês, o Amartya Sen, ele desconstrói toda a teoria vigente relativa à riqueza, a como medir riqueza, a partir de questões morais, éticas, e ele consegue fazer isso, entendeu? Então, não é desmerecer. Outras áreas, como a sociologia e a antropologia, usam pouco ou não usam método científico. A sociologia usa ainda bastante, a antropologia abandonou o método científico há muito tempo, tá? Se os antropólogos me ouvirem, eles vão ficar com raiva, vão me bater, vão dar bronca, mas a antropologia abandonou o método científico, que não é um problema. A gente vai, mais para frente, a gente vai ter uma aula sobre Malinowski, que é um antropólogo e tal. Vocês vão ver o que o antropólogo faz, e que é super importante. Mas como essa é uma aula de metodologia, eu quis começar com metodologia hard, que é ciência, que é a base para as outras e tal. Tá? Acho que eu respondi a pergunta, André, se não me fala. Não, professor, eu entendi muito bem. Obrigado. Tá. Mais alguma dúvida, senhores? Sobre o texto? Alguma coisa que vocês viram que acharam bacana? E, professor, uma dúvida mais, né, relacionada ao assunto, a matéria em si. Porque ano passado, quando a gente começou a ter aula com o professor Richard, a metodologia dele primeiro foi ele passou primeiro os tipos de como a gente desenvolver textos nessa linha de pensamento. Aí eu queria saber se em algum momento você vai fazer isso com a gente. Não, provavelmente não, mas me tira uma dúvida, vocês não são alunos de primeiro semestre? Sim. Esse não é o primeiro semestre de vocês, então?
É o primeiro, esse aqui. Então, como é que tu está dizendo que tu teve aula no ano passado, semestre passado, de outra... Não, eu tô falando ano passado, antes da pandemia, com outro professor de metodologia científica, foi o Richard. Antes desse eu vim agora. A gente Mas teve esse... outro... É Mas porque esse ano passado nós chegamos a ter 3 semanas de aula antes de tá. fazer o isolamento. A gente até conversou isso ontem, numa reunião do colegiado, que existem duas disciplinas de metodologia no que vocês têm cursado, aqui até se formar, tá? Uma é agora e a outra é lá no terceiro ou no quarto ano, que também é parecida. Conversando com os seus professores, eu cheguei à conclusão que é o seguinte: como vocês são primeiro semestre, a gente tem que começar falando de epistemologia, o que é conhecer na ciência, filosofia do conhecimento, né? Apresentar as áreas, como é que é a pesquisa de campo na antropologia, como é que é a pesquisa científica, como é que é a pesquisa na economia e tal, porque vocês são primeiro semestre. Aí, mais para frente, quando vocês chegarem a outra disciplina, né, de metodologia, vocês vão estudar de maneira mais detida, porque aí vocês já vão ter o conhecimento teórico da área, dos autores de RI, dos autores de direito, de ciência política, de economia. Como é que é feita uma pesquisa na prática, né? Como é que se constrói um texto, o que é o papel do problema, qual é o método usado, métodos, os caras gostam de falar muito de método quantitativo, método qualitativo, né? E aí, em direção já para vocês construírem o TCC de vocês, a monografia de curso. Então, por isso que eu estou trabalhando... Porque se eu falar disso agora, primeiro, vocês não leram os autores da área de RI ainda, de Ciências Humanas. Segundo, vocês não estão trabalhando na prática com construção de pesquisa ainda. Então, eu acho que vale mais a pena para primeiro semestre a gente trabalhar dessa forma, falar sobre teoria do conhecimento, teoria da ciência, como é que se constrói verdades, né, na ciência política, na economia, na antropologia, nas relações internacionais, que os caras tentam dizer que é uma área, um conhecimento específico, mas não é. É uma mistura de antropologia, ciência política, economia, direito, e a gente vai ver como é que se constrói os argumentos nessas áreas todas, e assim, como vocês conseguem refutá-los, como ler um artigo, o que vocês podem tirar daquele artigo. Mas, para o final, talvez nas duas últimas aulas, 3 últimas aulas, a gente pegue algumas coisas mais atuais, assim, de textos, né, texto de RI, para analisar o que o autor está fazendo, para vocês perceberem que tipo de argumento ele está construindo e tal. Tá? Tá. Obrigado, professor. Então tá, senhores. Eu passei da hora pra caramba de novo, quer ver? Não, só para que a gente está nesse assunto, porque eu e mais alguns colegas, nós fomos pesquisar a questão da formatação da BNT, vai que, né, por questões de a gente se precaver, né, para não perder ponto. Então, o senhor vai cobrar a BNT pra gente? Não, pelo amor de Deus, a BNT... Agora... A gente está aqui para aprender coisa mais complicada, tá? A BNT, você sabe como é que é? Olha o problema do Popper aqui, e vou dar a formatação da BNT. Sabe como é que eu faço a BNT quando eu vou fazer meu trabalho? Eu pego assim, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço a BNT. Tá aqui minha área de trabalho, né? Documentos. Vou pegar aqui meu mestrado. Eu abro aqui projeto, dissertação final. Eu preciso escrever um texto em ABNT, eu pego a dissertação aqui da minha formatação da minha dissertação, eu apago tudo, selecionar tudo, cadê? Enfim, eu seleciono tudo, apago e escrevo aqui na formatação que já está. Já estou na BNT. Eu pego uma tese pronta e saio escrevendo porque está na BNT. A única coisa que é importante atentar é para a forma de citação, tá? Mas isso aqui também, vocês abrem qualquer trabalho na internet, vocês veem como é que é e vocês fazem igual. É assim que faz a BNT hoje em dia, porque tem computador, né? Tem internet, você abre um texto na internet que está na BNT, vê como é que o cara fez e faz igual no teu. Pronto, resolvido o problema. Tá? É isso, então, senhores. Deixa eu fechar aqui. E aí, a próxima aula, eu já separei aqui, a próxima aula vai continuar. Eu ia fazer um texto de antropologia para a gente
começar a pensar de outro jeito também, né? Mas como esse texto encaixa muito bem com um cara da ciência política mais próximo da gente, que é o John Elster. Tem uma escola nos anos 80 e nos anos 90 na ciência política que procurou criticar o marxismo que estava tendo nesse período, tá? Não Marx é muito bom, mas os marxistas do período, não criticar a teoria, mas criticar a metodologia, né? Fazer uma crítica metodológica ao marxismo. E aí é muito legal porque você vê problemas com formulações teóricas. Vou dar um exemplo para vocês. Na época que eu estava na faculdade, na graduação, tem a galera de esquerda, eu me considero de esquerda, enfim, mas tem a galera de esquerda que tudo era o capitalismo, tudo era culpa do capitalismo. Então, está tendo reforma Então, o que explica a pobreza e o sofrimento do trabalhador? É o capitalismo, tá bom. E o que explica, então, a Previdência, a criação da Previdência Social, que é uma coisa boa para o trabalhador, né? O direito trabalhista. O que explica o direito trabalhista? É o capitalismo. Ué, mas o direito trabalhista não é ruim para o capitalismo? Não, mas é bom porque aí você consegue manter o capitalismo funcionando porque você está ajudando um pouquinho o trabalhador, mas é para explorar ele, no fim das contas. Então, tudo é explicado pelo capitalismo. Tanto as coisas que são feitas contra o capitalismo, quanto as coisas que são feitas a favor do capitalismo. Aí não é explicação, aí é o que o Popper está dizendo. Cadê a falseabilidade? Cadê o teste para ver quando é que a teoria não funciona? Né? O Elster, que eu botei para vocês, ele vai pegar um pouco no pé nisso. Ele vai dizer que é funcionalismo. O que é o funcionalismo no olhar desses caras? É você explicar as causas pelas consequências. Você olha para as consequências e explica, olhando para trás, as causas a partir de saber já qual é a consequência. Né? Então, você está fazendo... como é que se diz? Previsão do passado. Eu não lembro qual é a palavra que ele usa. Né? Você não funciona assim. Você tem que explicar a partir das causas as consequências, não as consequências a partir das causas. É isso que é o funcionalismo. Mas a gente vai ver no texto. Né? Tá aqui já. Marx e o funcionalismo. Eu botei o livro do Elster aqui também, mas é um livro enorme, não precisa ler não, tá? É só vocês ficarem com vontade de ler, que chama Nuts and Bolts, tá em inglês até. Eu ia botar alguns capítulos desse livro, mas como tá em inglês, eu falei, não, vocês são primeiro ano, eu não vou ficar botando coisa em inglês ainda para vocês. Nuts and Bolts for Social Science, esse livro dele. É meio velhinho já, meio datado, de 89. Mas esse texto dele, cadê? Tá aqui. Marxismo, funcionalismo e teoria dos jogos. A gente vai falar um pouquinho de teoria dos jogos de quebra aí. Que é uma área da ciência política que é muito utilizada em RI, né, aquela coisa de jogo da galinha, não sei se vocês já ouviram isso, que é chicken game, que é quando você tem dois carros, um correndo contra o outro, e quem desistir primeiro é o galinha, é o medroso. A teoria dos jogos modela isso. Vocês assistiram aquele filme com o Russell Crowe sobre o John Nash, Uma Mente Brilhante. Assistam. É teoria dos jogos aqui. O John Nash era um teórico de teoria dos jogos na economia, e ele vai explicar o equilíbrio de Nash. Enfim, situações de equilíbrio na política e na economia a partir de teoria dos jogos. Assistam o filme, é legal. Ele mostra um pouquinho disso daí, porque o filme é aquela coisa romantizada e tal. E o John Nash era meio doido. Ele surtou, ele era um pouco autista, um pouco teoria. Ele era paranoico, ele tinha surtos psicóticos de paranoia. Ele achava que o governo estava perseguindo ele. Então, ele saía correndo pelo quintal de cueca e tal, achando que estava sendo vigiado pela polícia, não sei o quê, e não estava. Tinha gente que estava mesmo, mas ele não estava. Mas ele desenvolveu essa teoria, a teoria dos jogos, e é um exemplo, se vocês quiserem se divertir vendo sobre o assunto, assistam o John Nash. Tem uma cena que ele mostra com as mulheres no bar, ele chega com os amigos no bar, aí tem várias meninas no bar, aí ele tem uma muito gata, assim, aí todos olham para a gata, né? Ele fala, não, vamos pensar de uma maneira prática. Se a gente for todos em cima da menina gata, ela vai ficar de saco cheio da gente, porque vai ter muito macho em cima dela, ela vai se apurrinhar, e vai todo mundo sair sem mulher hoje à noite. Né? Ou, pior, vai sair um só com ela e os outros vão sair sozinhos. Né? A não ser que fosse uma situação de poliamor, aí imagino que seria diferente, mas enfim. Aí ele fala, não, vamos espalhar, cada um vai numa, e aí a gente consegue chegar a um equilíbrio aqui, ideal, porque se todos formos na mesma e tal, no filme faz isso daí, é engraçadinho. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, teoria dos jogos é uma coisa da economia que na ciência política a gente usa também, em RI a gente usa também,
para tentar modelar a ação dos agentes econômicos. Ou, no caso da política, para tentar modelar a ação dos atores políticos. Né? Isso era muito usado na época da Guerra Fria, para explicar por que os Estados Unidos agia de determinada maneira, a União Soviética agia daquela maneira, tentar modelar o comportamento dos atores ali. É isso aí, tá? Cadê o... Deixa eu voltar aqui. E o texto que eu botei caramba. Tá, não é o Popper. É muita tela. O texto que eu botei aqui é um cara da teoria dos jogos. O John Elster é um cara da teoria dos jogos, tá? E aí ele vai criticar, a partir da lógica da teoria dos jogos, as explicações funcionalistas do marxismo que ele identifica nos autores com quem ele está discutindo lá, tá? Não vão dizer que o marxismo é ruim. O marxismo é um negócio fantástico, ele explica muita coisa. Né? Às vezes os alunos... Eu sou muito liberal, então eu fico dando texto de liberal para vocês, não vão cair naquele jogo de futebol que às vezes os alunos de humanas caem, que é, eu sou marxista, eu sou liberal. Não, tudo é teoria bacana, tá? Mas o Elster vai fazer essa crítica metodológica ao marxismo, que é bem legal. Aí, depois disso, eu vou tentar dar uma relaxada, a gente vai olhar os antropólogos, o Malinowski. Aí o Malinowski é bacana, é um cara que foi... O Malinowski, o livro de campo dele, quando ele foi investigar os trobrianos na Polinésia, é praia. Então, o livro dele é contando a história de como é que ele estava lá, como é que ele olhava para os nativos, lá sentado na praia, tomando água de coco, na Polinésia, fazendo anotação. Eu estava lendo esses dias o Malinowski, pensando, ai, meu Deus, eu quero ir para a praia. Quero ir para a praia. Porque é mais relaxante, tá? É menos metódico, assim. Tá bom? Tá, e o senhor vai passar algum trabalho? Os trabalhos são o que eu estou passando para vocês toda semana, né? Eu passo um autor, aí eu passo aquela perguntinha, fala. Não. Você vai passar agora? Você vai passar agora? Tá lá no Google Salas de Aula já. Eu não vou usar o Cigar mais, porque o Cigar deu problema para alguns alunos que não estavam matriculados ainda. E também o Cigar é muito ruim de corrigir, ele demora a fazer refresh. É ruim para mim trabalhar no Cigar também. Eu voltei para o Google Class, tá? A gente vai fazer tudo no Google Class agora. Se a Unifap criar problema com isso, depois eu me viro. Então, se inscrevam no Google Class, quem não está ainda. Eu não tenho esse link do Google Class. Vou botar agora para vocês, colega. Vou colocar aqui no bate-papo. Obrigado. Espera aí. Tá aqui. Botar aqui do lado no bate-papo, tá? Esse é o link. E aí, quando você entrar, ele vai te pedir o código de sala. O código de sala é esse aqui. Então, se inscrevam lá no Google Class. Lá eu estou colocando as leituras, eu estou colocando as aulas gravadas, sempre que vocês perderem a aula e quiserem assistir, ou se vocês estiverem um pouco confusos para fazer o trabalho e quiser assistir um pedacinho da aula, é só ir lá. Eu estou colocando minhas aulas todas no YouTube, aí é fácil de você achar o link lá para pegar a aula depois. Então, se inscrevam lá no Google Class, quem não está ainda, o trabalho está lá. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para ele. Tá aqui, ó. Esse é o trabalho. Só tem 23 alunos inscritos, né? A gente está com 26 na aula hoje, então tem 3 alunos que não estão aqui no Google Class ainda. Entra. Aí tá aqui. Mesma coisa da semana passada, tá? Uma página e pouquinho no máximo, não se batam muito, não. Não é para fazer uma resenha do autor e tal. Eu até coloco essas perguntas mais para guiar vocês na hora que vocês vão escrever do que para limitar vocês na hora que vocês vão escrever. Mas tentem manter isso aí em uma página, 2 no máximo. Fala. O prazo é até quando, professor? Data de entrega 10 de maio. Ah, tá. Não, bom. 10 não. É 10? É segunda-feira. Segunda-feira à noite. Por que eu estou tentando fazer essas datas mais apertadas? Porque a ideia é que vocês gastem a segunda metade da aula para fazer isso aqui. Era em tese para vocês fazerem hoje, tá? A galera que estiver muito cansada pode fazer um pouco depois. Até porque eu passo da hora sempre. Mas é bom de fazer agora, porque vocês estão com a coisa fresca na cabeça. Vocês me viram falando aqui e tal. E
e a ideia é que vocês tenham lido o texto antes da aula. Então, como vocês vão ter que entregar até segunda, por quê? Porque vocês têm que ter tempo para ler a leitura da semana que vem também. Se eu botar para vocês entregarem isso aqui na sexta-feira, vocês vão criar o péssimo costume de só deixar para ler o texto na quinta, para fazer o trabalho, e não vai ler o texto da semana, vai ficar lendo o texto da semana anterior. E não é o ideal é que vocês leiam antes para vocês chegarem com as perguntas, com as dúvidas de vocês na aula. Por isso que eu estou botando um prazo mais curto, né? Então, segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite. É até 23 horas, 23h59 e tal. Pronto. Professor? Não. Fala. Um aluno até colocou no chat dizendo que é muito válido, realmente, eu até queria perguntar isso. Ele colocou, tipo assim, fazendo uma abordagem geral, assim, primeiro trabalho que a gente entregou para o senhor. Excelente, gente, adorei, gostei muito mesmo. Teve só uma colega que acho que é difícil, né? Ela tentou dar uma olhadinha na internet para ver, aí ficaram 2 trabalhos iguais, 2 colegas, mas não é que elas colaram uma da outra nem nada. E assim, eu não tenho como controlar isso, nem se preocupe que eu não vou ficar pegando no pé de vocês com isso. Tentem fazer o esforço de vocês escreverem as palavras de vocês, porque por mais que não esteja bom, que esteja ruim, que esteja confuso e tal, quando você faz isso, você aprende muito. Você tem que realmente ler e tentar escrever, então isso ajuda. E os que eu li estão todos, assim, muito legais. Eu fiz comentários, tirei algumas partes, vocês pegaram, bacana o raciocínio do Weber, né, o que ele queria dizer ali, fundamental, o que é o pensamento científico para ele, o que diferencia o pensamento científico das discussões políticas, ideológicas e tal. Então, assim, eu fiquei surpreendido, tá? Ficaram bons mesmo. Então, continue assim. Aí o próximo tá mais difícil, porque o Popper é mais chatinho. Mas vamos lá. Tá? Se vocês lerem os textos um pouquinho antes, nem que não leiam tudo, mas tentarem assistirem as aulas, vocês vão tirar de letra, não se preocupe. Então, até semana que vem, senhores. Tá, professor. Obrigado pela aula de hoje. Abraço. Boa tarde, tchau. Professor, boa Abraço. tarde. Abração, tchau. Falou. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Falou aí, professor.